Quando Deus recolhe uma ovelha, é para nos dar descanso e dar descanso à pessoa por algum motivo e também nós, parente, família, ele também nos honra até na hora da morte. Por quê? Porque José, quando Jacó morreu, José foi honrado até na hora da morte do pai, por conta do reencontro dos dois, que foi da vontade de Deus, não é? Para honrar quem? José, para honrar o pai. E José enterrou seu pai com muita honra de Deus e fez o papel de filho conforme manda a lei e a lei de Deus, né? A lei dos homens e a lei de Deus. E aí José foi justificado perante toda aquela história de dor, de humilhação, de perda que ele sofreu. Mas no fim da vida do pai dele, foi ele quem honrou o pai dele. Deus usou José para abençoar o pai dele e os irmãos dele. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. 50 dias da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 50 e Salmo 7, para a glória de Deus. Chegamos até o fim hoje, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz. Vou ler aqui a palavra que o Senhor nos deu para iniciar a campanha, o capítulo 50, o Salmo 7, e depois eu conto a visão que Deus me mostrou, explico um pouquinho o capítulo e depois o que Deus me ordenar que eu acrescente. Amém, em nome de Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que esse domingo esteja sendo abençoado para vocês, tá bom? Então pegue sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, de versículo 19. E aí você vai entender como Deus é lindo. Ele me mostrou, ele me deu a visão ontem à noite, me deu o versículo de início, que é de todo dia que ele me dá, e o último capítulo de José, que tem tudo a ver, uma coisa leva a outra. Eu disse, paizinho, me diz o que eu tenho que falar amanhã. E o que o Senhor, se tem alguma coisa aqui na minha casa que esteja prejudicando a minha vida, que o Senhor me mostra, que o Senhor tira. E aí, conforme eu vou perguntando ao Senhor, Ele vai me mostrando. Amém? Então, eu espero que você também esteja pedindo direcionamento a Deus e que as coisas ruins você repreende e as coisas boas você espera. As coisas ruins que Deus mostrar, você repreende e vigia para não cair. Porque quando Deus mostra, é porque quer dar livramento para eu e você. As coisas boas que Deus mostra para eu e você, enquanto não acontece, que eu e você aprende a esperar para que venha acontecer aquilo de bom que Deus mostrou para nós. E quando eu e você não tem paciência, a gente pede a Deus paciência, sabedoria, maturidade e estratégia para suportar a peleja até Deus entregar o que é nosso, da vontade dele. Amém. Oi, meu amor. Amém. Então, perdão aí, amados irmãos. Então, que vocês ficam aí com essa palavra para a glória de Deus. Então, vamos começar? Pegue sua Bíblia, Jeremias, capítulo 1, de versículo 19. E pelejarão contra vós, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu não sei o que você está passando. Não sei a guerra que você está enfrentando, a luta, a peleja. Não sei qual é a tua enfermidade. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E se eu e você está na posição de esperar em Deus e entregando nossa vida na mão de Deus, Ele peleja por mim. Ele peleja por você. Ele ajuda eu e você. E Ele é comigo e você.
E quem se levantar contra a minha vida e a tua vida para atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas, Deus guerreia com eles. Deus luta com eles para nos defender. Amém, em nome de Jesus. Então fica com essa palavra linda. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha só. Ó que palavra linda o Senhor dizendo. Que eu e você está protegido na mão do Senhor. Então não se preocupa. A luta tá grande? Tá. A peleja tá grande? Tá. O inimigo tá afrontoso? Tá. Tá mostrando que tá forte? Tá. Mas tu tá lá do lado dele? Tá? Tu tá lá do lado dele? Tu conhece o pensamento dele? Tu conhece o coração dele? Não. Deus tá lá vendo. Deus tá vendo o pensamento dele e dela. E Deus tá vendo o coração dele e dela como estão. Entrega tudo na mão de Deus. Deixa tudo na mão de Deus. Que Ele sabe fazer melhor do que eu e você. E das mãos de Deus, eu te garanto, 100%, que eu já vivi, eu vivo. Nós recebemos vitória. Quando eu recebo castigo das mãos de Deus, é por algum motivo. Ou é porque eu estou no caminho errado, Ele quer me tirar e quer me mostrar. Ou porque tem um laço lá na frente, eu não estou enxergando, eu vou cair no laço, Ele quer me dar livramento, aí Ele permite a dor para impedir eu ir naquele local e eu não passar aquela dor. Aí Ele já faz eu sentir algo antes, porque a dor do inimigo é maior do que a dele. O sofrimento que o inimigo nos causa, o dano, o prejuízo que o inimigo nos causa é maior do que a de Deus. Faz mais estrago. Agora, quando Deus quer parar eu e você, ou nossos inimigos, por algum motivo, aí é maior do que a do inimigo. Porque Deus é mais poderoso. E quando Ele quer fazer algo, Ele faz e Ele não pede opinião de ninguém. E ninguém prende ele, e ninguém reclama ele, e ninguém vai contra a vontade dele. Então, por isso que você tem que ficar tranquila. Pode descansar. Tá? Ah, mas irmã, eu tô sofrendo, irmã. Deus não tá vendo, não? Tá. Deus tá vendo. E tanto é que ele tá, enquanto você acha que Deus não tá agindo, ele tá trabalhando. Enquanto você acha que Deus não tá movendo, ele está no reino espiritual, lutando contra a minha vida, contra a tua vida, botando os anjos para pelejar contra os inimigos da minha alma e da tua alma, e dizendo para eles não tocar em nós aqui na terra. Então, eu e você não estamos vendo a guerra travada de Deus com nossos inimigos. Então, quando nós passamos a ter uma intimidade com Deus, ele abre o céu para nós, ele começa a nos mostrar um pouquinho da guerra. Mas só que Deus tem que ver se você tem estrutura. Deus já me mostrou visão que se eu não tivesse estrutura, eu não suportava. Por quê? Mas por que Deus me mostrou visão? Porque primeiro Ele me capacitou. Depois Ele me mostrou a visão. E eu sabia. Quando Ele me mostrou a visão, eu disse... Só Deus mesmo, para mostrar uma visão dessa e nós não surtar, nós não ficar louca. Mas é porque primeiro Ele prepara nós espiritualmente, carnalmente, para depois mostrar algo. Amém? Então fica com essa palavra aí para você. E pega ela e bota em prática. Ora, é na oração, faz jejum. Faz jejum. Depois, quando eu terminar tudo, eu vou explicar um pouquinho como foi meu processo esses 50 anos. De 50 anos, de 50 dias. Amém? Ensinando você, porque
Quando eu quero fazer algo só para mim, às vezes eu não conto nem pro meu filho. Agora, quando meu filho percebe que pergunta, aí eu sou obrigada a falar. Mas às vezes eu faço jejum aqui na minha casa que nem meu filho fica sabendo. Só eu e Deus. Porque o jejum tem que ser só eu e Deus, você e Deus. Mas quando a gente mora com outras pessoas, nós somos obrigados a dividir com eles. E Deus não castiga nós por dividir o jejum com nossos parentes, não. Com as nossas famílias, não. Mas no meu caso aqui, esse jejum tá servindo para vocês aprender. E para mim também alguma coisa vai servir. Só que o jejum melhor é aquele em silêncio. Você e Deus. Amém? Então, Gênesis de número 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsassem o seu pai. E os médicos embalsaram a Israel. Então aqui, quando Jacó teve o último suspiro que morreu, aí José abraçou o pai morto e chorou. E despediu do pai com um beijo. E aí entregou o corpo do pai para o médico cuidar. Fazer todo aquele últimos procedimento para o enterro. Amém. Chuva. E cumpriram-se-lhe. Tá chovendo, ó. Nosso último dia da campanha com chuva. É vitória de Deus. Começou agora. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passando, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepultem o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe a sepultar o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozé os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez o seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, a luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel,
Miraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenará. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultará, e a Efron, o Etel, em frente de Mamré. José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhes fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, as transgressões de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões do servo do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conversar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. Ó, que maravilha! E viu José os filhos de Efraim na terceira geração, também os filhos de Marquê, filho de Manassés. Nasceram também os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsaram e o puseram num caixão no Egito. E aqui encerra o último capítulo do livro de Gênesis, para a glória de Deus. E agora, depois de Gênesis, tem o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Então, agora começa a leitura do livro de Êxodo. Mas, olha só,
Olha só o que José, quando os netos de José nasceram, os filhos de Efraim e Manassés, que eram os filhos de José. Olha só, aí antes de José morrer, que com 110 anos, José morreu. Mas olha só o que é que ele teve o prazer de dizer para os netos deles, que é o filho de Efraim e Manassés, ó. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, que era o avô dele. Não, a Abraão, que era o bisavô dele, a Isaac, que era o avô, e a Jacó, que era o pai dele, de Abraão. Abraão era pai de Isaac, e Isaac pai de Jacó. Então, ele citou a terceira geração dele, que ele teve o prazer de ser abençoado por essas gerações. Abraão, bisavô, Isaac, avô, e Jacó, pai. E aí ele profetizou. Ele também abençoou os filhos dele, que assim ia ser os filhos dele, os netos dele. Também ia herdar as bênçãos de Jacó, de Abraão, Jacó e Isaac. As mesmas bênçãos que acompanhou Abraão, Isaac, Jacó, também acompanhou ele, José. Agora ia acompanhar Manassés e Efraim e os filhos de Manassés e Efraim. Que lindo, né? Quando a gente vem de uma família que glorifica o nome de Deus, que não faz, como é que diz? Que não faz blasfema contra o nome de Deus, não nos traz peso espiritual e a gente vai herdando bênção, passando de um para o outro. E aí quando, porventura, uma maldição nos acompanha, aí nós temos que pagar um preço alto para que Deus venha quebrar essas maldições. Mas o bom é que quando... Vou ler a leitura agora do Salmo 7. Mas o bom é que José falou para os filhos que a mesma bênção dos antepassados deles, José profetizou que a terceira geração dele também ia usufruir. Amém. Então vou ler o Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele
preparou armas mortais e pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E glória a Deus. E aqui encerro o 50 dias da campanha para a glória de Deus com sucesso. E aí eu vou contar a visão de ontem à noite. A visão de ontem à noite foi só comigo. Então, se foi só comigo, eu só vou dizer assim com base um pouco. A visão que Deus me mostrou, revelação que Deus mostrou ontem à noite, foi o meu inimigo tentando amarrar minha vida sentimental. Tentando. Porque no passado ele amarrou. Mas ontem ele só tentou. E também pegou o nome do meu filho e costurou na boca do sapo. Foi as duas visões de ontem à noite. O inimigo amarrou a minha vida sentimental. Na visão foi um primo meu, que mora lá no Alferraz. E ele é até casado, viu? É por isso que ele vai levar a espada. Porque além dele ser casado, ele ainda tá amarrando a minha vida sentimental. Então, por isso que ele vai levar a espada duplicado. Ele vai levar a espada duplicado. Por quê? Porque além dele ser casado, e já é um pecado, ele querer amarrar minha vida sentimental, ele ainda veio amarrar minha vida sentimental. E aí, meu filho foi alvo disso ontem à noite, dessa obra maligna das trevas, de pegar o nome do meu filho, botar na boca do sapo e costurar. Mas o bom é que Deus me acorda mesmo na hora. Eu levanto, eu me ajoelho, eu oro, e aí Deus corta o laço. E ele dá ordem lá pro pai de santo: para. Eu já te disse para tu não tocar nessas vidas. E aí, meu amor, é gratificante quando a pessoa faz isso com nós e Deus mostra para nós. É gratificante. É gratificante servir a Jesus, não largando a cruz. Pois quando o inimigo levanta um laço, Jesus nos mostra. É gratificante saber o plano do nosso inimigo, porque além de papai cortar os laços, ele ainda nos mostra pra nós vigiar. É gratificante servir Jesus. Não larga a tua cruz, que eu não vou largar a minha, porque Deus é bom. Por isso não largue a tua cruz. Entrega na mão de Jesus, que ele cuidará de vós e corta todos os laços. Amém? Então foi isso. Meu primo amarrou minha vida sentimental. E pegou a boca pegou o nome do meu filho, costurou na boca do sapo. Mas é assim. Deus acorda nós, me acordou, eu orei e o mal caiu por terra. Já devolveu. Problema de quem fez isso. Agora vai se resolver com Deus. Amém, em nome de Jesus? Então, é por isso que é gratificante servir a Jesus e não largar a nossa cruz. Porque quando Jesus está no barco, ele é quem leva a nossa cruz. Ele é quem ajuda eu e você a carregar a nossa cruz. Amém, meus amores? E aí,
Vou contar um pouquinho aqui a história, esse final, último capítulo de José. Uma história maravilhosa, linda. Vocês precisam ler. Esses 6 anos, que eu sou, mais de 6 anos que eu sou evangélica, eu só li 2 livros, se eu não me engano. Eu só li o livro de Cantares de Salomão, porque fala de amor, e eu quis saber essa história de amor de Salomão, me chamou a atenção, né? E a história de Daniel, porque em homenagem ao meu filho, que eu botei o nome do meu filho de Daniel. E aí, Daniel foi o profeta na Bíblia, né? Então, durante esses anos que eu me converti, eu só li esses 2 livros do início ao fim. E eu repeti ele várias vezes. Daniel, eu creio que eu li ele umas 2 vezes. Salomão, Cantares de Salomão, eu creio que eu li ele umas 3 vezes. Tudo fazendo campanha. Por quê? Porque eu sou alvo de bruxaria para amarrar minha vida sentimental e pessoas mandando prostituição, pessoas querendo me escravizar na prostituição, porque prostituição dá dinheiro, viu? É o pecado que mais dá dinheiro no mundo, é prostituição. Por que eu bato na tecla para você sair da prostituição? Para Deus devolver tua vida financeira. Porque o inimigo, ele amarra a tua vida sentimental e ele tá roubando a tua financeira. Então, foi onde eu mais sofri para Deus me libertar. Para Deus me tirar da mão dos bruxos. Eles amarravam a minha vida sentimental, mandava pombagira para mim, mandava espírito de prostituição para mim, e eles vinham com o argumento: vou mandar o demônio, se ela abrir as pernas para o homem, aí eu roubo a prosperidade dela. Aí eu desvio a benção dela. Aí eu recebo a benção no lugar dela. E Deus aceitava esse argumento dele porque eu estava no pecado. Mas quando eu e você busca Deus, ele mostra para você. Porque ontem o inimigo disse assim: eu vou mandar a pombagira para ela. Ela vai ficar com um homem casado, que meu primo é casado. Se ela ficar com o primo dela casado, aí eu mato o filho dela. Não. Esse foi o plano do diabo. E de pessoas que foi lá pagar o bruxo para mandar a pombagira para mim. Então, o plano do diabo foi: eu vou amarrar a vida sentimental dela, vou mandar uma pombagira. Se o espírito usar ela e ela fazer a relação sexual, aí eu uso isso como argumento e mato o filho dela. Entendeu? Aí fez os 2 laços ontem à noite, a renovação. Mandando a pombagira para mim e o espírito de morte pro meu filho. Para mim, mandou a pombagira entrar no meu primo para vir me visitar, para ver se eu ficava com ele. E meu filho costurou o nome dele na boca do sapo. Então, esse é o plano do diabo no inferno. E aí ele vê quem ele usa aqui na terra para executar o plano. E infelizmente, eu e você não estamos livres desse povo que se deixa se levar pelo mal. Porque quando uma pessoa faz um plano desse, é porque quer roubar minha vida sentimental. Quer roubar minha prosperidade. Se meu filho morrer, ele vende a alma do meu filho pro diabo e ele ganha dinheiro por isso do diabo. Então, por isso que eu e você tem que abrir essa visão espiritual. Por isso que eu e você tem que ter maturidade espiritual. Para que você venha fechar as brechas. Para que eu e você venha fechar as portas. Para que essas pessoas não façam mais isso na tua vida. Quantas mãe e pai enterrou filho, que até hoje
se pergunta, por que que meu filho morreu? Não tem resposta. Sabe qual foi? Uma obra de bruxaria. Alguém mandou um pecado para tu caiu, e aí usou como argumento para matar teu filho. Satanás matou teu filho, e ele ganhou dinheiro às custas da morte do teu filho, porque vendeu a alma do teu filho para o diabo. Então, quando você passa a entender isso, no reino espiritual, você deixa de ser alvo. Você fecha as brechas, porque você fica sabendo. Porque você fica sabendo. O motivo, olha, o motivo de você fazer um vídeo e o povo te taxar, e o povo te desafiar no teu vídeo, ali é porque tá com inveja da tua vida. Tá com inveja do teu casamento. Tá com inveja do que tu tá com câncer e o teu marido não te largou. Porque o plano do diabo é, ó, eu vou mandar uma seta de enfermidade para ela, aí eu vou botar um câncer nela, e aí depois eu uso uma pessoa para tomar o marido dela. Mas ali já foi alguém de olho no teu marido. Ali já foi alguém de olho no teu patrimônio. Ali já foi alguém de olho na tua família. Ali já foi alguém querendo ocupar o teu lugar. Querendo que tu morra para ficar com o teu marido. Aí mandou a seta de enfermidade para tu. E aí quando tu faz um vídeo feliz da vida, tá com câncer, mas tá feliz. Tá com AIDS, mas tá feliz. Tá num leito de enfermidade, mas tá feliz. Porque Deus cuida de você. Porque Deus é quem contempla o teu coração, o meu coração. Mas Ele quer que tu abra a visão para tu entender o que está acontecendo contigo no reino espiritual. E até tu abrir tua visão espiritual. Eu digo tu, porque é você que tem que querer. Deus, ele nos dá a oportunidade de mostrar o mal para nós. Mas é eu e você que tem que querer que Deus abra a visão. Deus não abre a visão à força. Ele quer que eu e você diz, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Onde eu estou errando? Onde está o erro? Onde está a seta? Onde está qual é o problema? Que Deus te mostra. Aí muitas vezes, quando a pessoa não vê tu chorando, aí a pessoa manda mensagem nas redes sociais, nos teus vídeos. Aí tu não entende. Mas sabe por que é? Muitas vezes é aquela própria pessoa que tá de olho no teu marido e tá disfarçada, clamufada, num fake, num perfil fake. Ou muitas vezes aquela pessoa tá de olho na tua vida financeira e não tá vendo que tu tá caindo. E aí faz um perfil fake e te desafia ao vivo nos teus vídeos. Ali é porque tá com raiva de tu, porque não tá te destruindo. Deus não tá deixando tocar em tu. Deus não tá deixando tocar no teu patrimônio. Deus não tá deixando tocar no teu marido. Deus não tá deixando tocar no teu matrimônio. Mas aí Deus quer que tu abra a visão espiritual. Que de uma forma ou de outra, tu tá gastando dinheiro com alguma coisa. Tu poderia estar ganhando muito mais. Mas tu tá gastando com coisa que não era para gastar. Tu tá entendendo? Então é por isso que eu e você tem que abrir a visão espiritual. Para você entender. E o que você tem que fazer? Salmo 91. Salmo 91 é livramento e proteção para a família inteira. E ao derredor. E ao redor. Salmo 29 desfaz bruxaria. Desfaz laço de inveja. Desfaz laço de traição. Desfaz laço de manipulação. Laço de mentira. Laço
de roubo. Você entendeu aí? Então, é isso. Quando você tem um pouco de maturidade espiritual, para você entender como é que acontece no reino espiritual, você saber, você tem um corpo, alma e espírito. Você sabe falar sobre o corpo, porque você tá nele. Ele tá aqui na terra, você tá usando ele. Você sabe o que seu corpo precisa. De um remédio quando tá com dor, de comida quando tá com fome, de roupa para cobrir, não é? Você não sabe de tudo isso? Mas o espírito você não sabe do que o espírito precisa. E quando você vai buscar a tua vida espiritual, que é mais importante do que a carnal, que é mais importante do que a material, que é mais importante do que a família, qualquer outra coisa, aí você passa a entender qual é o alimento que teu espírito precisa. Qual é o alimento que teu espírito precisa? Oração, jejum e louvor. São essas três coisas que teu espírito precisa. Oração, jejum e louvor. Seu corpo não precisa de comida e remédio, a carne. O teu espírito precisa. Oração, louvor e jejum. Esse é o alimento do teu espírito. Quando tu faz essas três coisas seguida, tu dá a oportunidade dos anjos fechar as brechas aqui na terra contra a tua vida e lá no reino espiritual contra a tua vida. E aí a alma precisa de descanso, de paz. E o que é que vai dar descanso à tua alma? É tua alma ser livre. A tua alma livre, tu tem uma trajetória de vida em paz. A tua alma precisa ser livre. Porque quando alguém amarra a tua alma no cativeiro, ela sofre. E é por isso que você fica uma semana feliz, uma semana triste, uma semana com saúde, uma semana doente, uma semana tem dinheiro, uma semana não tem, uma semana tá em paz, uma semana não tá, uma semana tá alegre, uma semana tá chorando. Sua alma vive numa turbilhão de lutas, porque ela sofre batalhas espirituais. Mas quando o teu espírito está alimentado, ele torna a tua alma livre. E quando a tua alma está livre, ela não está amarrada no cativeiro. Irmã, e como é uma alma amarrada? Quando é amarrada num salão de macumba. Quando é amarrada num terreiro de macumba. Irmã, e o que é que eu faço para não ser amarrada? Você tem que deixar de beber, de fumar. Você tem que deixar de se prostituir. Porque essas são as coisas que dá lugar para amarrar tua alma. Para pôr tua alma em cativeiro. E aí teu espírito fica fraco. Teu espírito fica fraco, amarrado. Tua alma fica sem força. E aí tu fica sem paz. Mas quando a sua alma ela tá livre, porque servir Jesus nos torna livre. Servir Jesus nos torna em paz. Servir Jesus nos dá certeza do amanhã. Servir Jesus nos dá a certeza do amanhã. Por que servir Jesus nos dá a certeza do amanhã em paz? Porque a nossa alma está livre. E aí nós sabemos, o amanhã só pertence a Deus. Uma hora após, só pertence a Deus. Mas
Se eu estou em comunhão com Deus, após a morte, eu vou morar com o Pai. Eu vou ter encontro com o Pai. Então, nos dá paz em saber que até após a morte, nós vamos ter encontro com o Pai. Nós vamos para a glória. Nós vamos para a vida eterna. É por isso que nós temos certeza do amanhã, em paz. Mesmo sabendo que nós podemos ser mortos. Que está repreendido em nome de Jesus. Estou só dando um exemplo. Mas é a certeza que se nós morrer hoje, nossa alma vai em paz. Nós estamos em paz. Porque a nossa alma é de Deus. Deus vai fazer nós viver. Deus vai fazer nós ressuscitar dentre os mortos, como aconteceu com Jesus. E nós vamos viver até após a morte, na morada do Senhor, no céu. No lugar onde Deus já decretou que é meu e teu. Uma herança que é minha e tua. Qual é a herança do céu que é minha e tua? A nossa salvação. E que Deus deixa um espaço lá que é meu e teu. Tá no meu nome e tá no teu nome. Mas para nós ganhar esse lugarzinho que já foi reservado para mim e para tu, herança do Senhor, antes dele colocar eu e você na madre da mãe, nós tem que passar pelos processos aqui na terra. Nós tem que andar conforme a lei de Deus, conforme o mandamento dele, para que nós venha herdar esse pedaço de terra no céu, essa herança que foi nos dada. E aí nós fica para o juízo final de Deus, porque o final da nossa vida só a Deus pertence. Mas nós tem que ter certeza das nossas ações. Nós tem que ter certeza que as nossas ações geram consequências, boa ou ruim. As nossas ações geram consequências para a nossa salvação, para nós ir para o céu, ou para nossa maldição, para nós ir para o inferno. E aí nós tem que saber qual é as obras das nossas mãos. Fazer o bem nos dá a segurança de ir para o céu. Praticar o mal nos dá a segurança que nós vamos para o inferno. Entendeu? E aí o que acontece? José enterrou o pai triste. Mas glória a Deus ele teve a oportunidade de enterrar o pai. Porque na cabeça do pai, o pai já tinha enterrado ele, há anos. Mas Deus, como abençoou Jacó, por conta da descendência de Abraão, que foi fiel a Deus. Isaac, que seguiu os mandamentos do pai Abraão e seguiu a Deus do mesmo jeito, Jacó herdou essa bênção de Deus. E por isso que Deus não matou Jacó antes de ver o seu filho José em vida. Porque o diabo é o pai da mentira, mas Deus é o pai da verdade. O diabo usou os irmãos de José para vender José como escravo. Ainda mentir para o pai que ele estava morto. Os irmãos serviu o diabo. Mas Deus usou com a verdade com José. Deus não permitiu Jacó morrer com essa mentira. Fechar o olho com essa mentira que o filho estava vivo, que o filho estava morto, sendo que ele estava vivo. E Deus deu a oportunidade a Jacó, por conta das bênçãos de Abraão, por conta das bênçãos de Isaac, e fez Jacó ver seu filho e beijar seu filho no último suspiro. Porque José herdou as bênçãos de Abraão, Jacó e Isaac. E é isso que eu e você tem que desejar. As bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. É isso que eu e você tem que desejar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós querer seguir o exemplo de Abraão, de Isaac e Jacó. Para nós receber as bênçãos dadas por Deus. E que meu filho também herda. E que meus netos também herda.
Então você entendeu? Quando você passa a ler a Bíblia, você passa a entender muitas coisas. Sua visão abre. E aí você vê que você estava todo errado por falta de maturidade, por falta de conhecimento. Na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela diz: meus pequenininhos erram por falta de conhecimento. Hoje eu estou vivendo essa palavra. Eu pequei no passado por falta de conhecimento. Hoje, se eu pecar, eu vou sabendo. Eu não vou mais inocente. Eu não sou mais inocente. Eu deixei de ser inocente. Amém? Então, o que acontece? José enterrou o pai, pediu os médicos para cuidar do corpo do pai, tudo direitinho ali até o sepultamento, fez conforme a lei, os mandamentos, os 7 dias, fez a oração, enterrou o pai no mesmo lugar de Abraão e Isaac, na terra de Abraão e Isaac, conforme a lei, e voltou para o Egito. Quando José chegou no Egito, os irmãos estavam passando por um sofrimento. Por quê? Porque chegou a cobrança de Deus. Chegou a cobrança de Deus na vida dos irmãos. Porque Deus cobrou pelos irmãos, vendeu José. Só que a gente tem a mania de culpar os outros pelo nosso pecado. Certo que tem coisa que nós sofremos que nós vê que nós não merece. Muitas vezes você está sofrendo por culpa do olho gordo de alguém que está amarrando tuas bênçãos com o olho gordo, amaldiçoando. Ah, não é meu, não vai ser dela. Não foi feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Eu não consigo, ela também não consegue. Isso é uma maldição de quem serve o diabo. Isso é uma maldição de pessoas usadas por boca do Satanás. Ah, não foi feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Tu tem que dizer, cai por terra em nome de Jesus. Toda maldição hereditária. Ah, eu não consegui uma casa, ela também não vai conseguir. Cai por terra com tua maldição. Ah, eu não sou feliz, ela também não vai ser feliz. Cai por terra toda maldição hereditária, toda seta, tudo que não é do Senhor. É minha oração e a tua oração. Cai por terra toda maldição. Cai por terra toda boca amaldiçoadora. Tem que dizer cai por terra. Em nome de Jesus. Toda boca amaldiçoadora. Porque um cai por terra meu e teu é mandando o diabo sair de perto. É mandando o diabo afastar de vós. É dizendo, eu não te quero aqui, saia. É um cai por terra em nome de Jesus. É mandando o inimigo e quem é usado por ele retroceder de perto de mim e você. E quando eu e você diz um cai por terra em nome de Jesus, a luz do céu, ela vem sobre eu e você e ofusca os olhos do inimigo, onde ele sente dor no carocinho pretinho do olho. Quando eu digo, cai por terra, a macumbeira sente dor no caroço do olho dela. E ela volta. Ela volta com a pressão dela alta. Porque a pressão do olho dela sobe. Porque é o demônio que está dentro do olho dela. O demônio que está dentro do olho dele. O demônio que está dentro do olho dela, de inveja, contra a minha vida, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, a pressão dela sobe, porque é um demônio de enfermidade, querendo jogar ela num leito de enfermidade, querendo jogar ele num leito de enfermidade. E aí o caroço do olho dele dói, que é Deus dizendo, se tu continuar, eu vou te cegar. Porque o demônio que está dentro do teu olho, eu vou permitir tocar em tu. Aí a pessoa não entende, volta para trás, sem entender. Por isso que você tem que buscar maturidade espiritual. Por isso que você tem que se consagrar.
para os teus inimigos retroceder. Quando tu clama, o sangue de Jesus tem poder. Amém, em nome de Jesus. E aí os irmãos foram culpar José. Quando voltaram do 7º dia do pai, que eles voltaram para a terra que foi José que deu para os pais. Amando de Deus para abençoar os pais. Porque Deus abençoou José para José abençoar o pai e os irmãos. E José fez isso. Mas os irmãos começaram a ser castigados por Deus. A passar as batalhas, as lutas. Logo eles acharam que foi José castigando eles. Eles mandaram um recado para José. José, o que meu pai pediu para você em vida era que você nos abençoasse, que você nos perdoasse. Então, você não está perdoando nós. Mas para que nós não venhamos morrer de fome, torna nós os teus escravos. Os teus escravos. Para que nós não venhamos morrer de fome. José chorou e disse, eu não amaldiçoei vocês não. Eu não estou amaldiçoando vocês não. Sabe por quê? Porque quando vocês me amaldiçoaram, naquele mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou a maldição de vocês em bênção. Deus transformou o mal de vocês em honra. E é por isso que eu não sou Deus para amaldiçoar vocês, não. Se estão acontecendo alguma coisa com vocês, é o próprio Deus. Porque se vocês me amaldiçoaram, Deus me abençoou. E eu estou aqui para fazer o papel de abençoar vocês. Não sou eu que estou amaldiçoando vocês, não. Não sou eu, não. E aí, José... Deixa eu ler essa parte aqui novamente. Deixa eu ler essa parte aqui. Só quando os irmãos subiram. José anima os irmãos. Pronto. José anima os irmãos. Por quê? Porque aqui foi onde ele recebeu. Vamos ver aqui. Eu vou ler só a partezinha. Ó, os irmãos disseram assim, ó. No 15 assim, ó. Vindo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, porventura nós aborreceram José e nos pagaram certamente todo o mal que fizemos. Portanto enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, ei-nos aqui por teus servos. Quando os irmãos foram lá e disse, me faz nós de teu escravo, José, mas não castiga nós, porque papai antes de morrer pediu para tu nos abençoar. Olha só o que José disse para os irmãos no versículo 19. E José disse-lhe, não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ó, José disse assim, não, eu não sou Deus para castigar você, não. O que está acontecendo com vocês é Deus. Eu não sou Deus para castigar vocês, não. Eu vou fazer o papel, eu vou obedecer a ordem que Deus me deu. Eu vou fazer o papel com vocês que Deus usou Faraó. Deus usou Faraó para me abençoar. Porque Deus me abençoou. Deus transformou a maldição de vocês em bênção. Quando vocês eram para me abençoar e vocês me amaldiçoou, Deus usou Faraó de fora, de longe para me abençoar. E eu vou fazer o papel de bênção também na vida de vocês. Não sou eu que estou amaldiçoando vocês, não. Aí, ó.
Aí no 20 diz: vós bem intestastes mal contra mim. Foi José dizendo: vocês me fizeram mal no passado. Porém, Deus o tomou em bem. Ou seja, José disse: vocês me enterraram em vida e me venderam. E disseram para o meu pai que eu estava morto. Mas Deus usou Faraó para hoje me colocar como governador. E é por isso que eu estou sendo governador hoje. Então Deus transformou a maldição em vocês, na minha vida, em bênção. Porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Eu vou tornar vocês grande, igual Deus me tornou. Eu vou fazer um papel de abençoar vocês, igual Deus me abençoou. Não fazer papel de maldição. Essa foi a resposta de José para os irmãos. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José disse: eu vou abençoar vocês, eu vou ajudar vocês, vou ajudar os filhos de vocês, porque as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. E eu tô gritando que é para a pessoa que me amarra no reino espiritual, a minha vida sentimental, que tá do outro lado do muro, na direita, esse demônio de pombagira não ativar dentro da minha casa, mas sair de dentro dessa casa. Essa pombagira multiplicadeira, roubadeira, ela vai sair de dentro dessa casa contra a minha vida, mas não vai amarrar mais a minha vida sentimental, nem a minha prosperidade, porque as bênçãos de Deus, a ordem de Deus está sobre a minha casa, sobre a minha vida. E essa pombagira que está na direita, na frente, que quer matar o que é meu, dentro daquela roça, vai cair por terra. Vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. Porque as bênçãos de Abraão estão na minha casa. As bênçãos de Isaac me acompanham. As bênçãos de Jacó me acompanham. E eu vou morrer igual José morreu. 110 anos. E eu vou ver os filhos de meu filho Daniel. Eu vou ver meus netos nascer. Da tua casa, profetiza que tu vai viver 110 anos. E que tu vai ver Manassés, que tu vai ver os filhos de Manassés, e que tu vai ver os filhos de Efraim nascer. Porque as bênçãos de José está sobre a tua vida. Porque as bênçãos de Abraão está sobre a tua vida. As bênçãos de Jacó está sobre a tua vida. Profetiza aí, em nome de Jesus. Mas tu tem que estar na posição. Para tu tomar posse disso, tu tem que deixar Deus abrir a tua visão. Senão tu vai morrer sendo escravo do diabo. Tu vai morrer sendo amarrado por Satanás e os adeptos dele aqui na terra. Porque ele usa pessoas na terra para amarrar eu e você. Mas quando eu e você pagam o preço, Deus solta eu e você da mão dos amarradores. Quando eu e você pagam o preço, Deus torna em bênção
as maldições dos nossos amaldiçoadores. Amém, Jesus? Então aqui eu encerro esta campanha para a glória de Deus. E aí eu vou dizer para vocês, eu fiz um jejum de 6 horas. Eu comia cedo da noite, de ontem, meia-noite eu iniciava o jejum e hoje eu ficava até meio-dia sem comer. Mariana, tu aguentou 50 dias, 6 horas todo dia? Não. Teve algumas vezes que eu quebrei o jejum, não vou mentir. Eu acho que uns 10 jejum, 50 menos 10, eu quebrei. Mas por quê? Mas por que eu quebrei? Porque é o que eu disse. Quando você quer uma coisa sem quebrar, você faz um jejum de 3 dias. Você faz um jejum de um dia. É melhor você fazer um jejum de 1 dia e não quebrar, que ele toca fogo no inferno. É melhor você fazer jejum de 3 dias e não quebrar, para poder explodir o inferno, do que você fazer um jejum longo e você quebrar ele. Mas quando você quebrar um jejum longo, você não para, continua. No dia que der para você fazer, faça. Mas por que eu continuei? Porque o forte da campanha era a leitura do livro e a leitura do Salmo todos os dias. E eu cumpri. Os 50 dias eu li os 50 capítulos. Os 50 dias eu li o Salmo. Teve um aí que eu não botei, mas eu li. Teve campanha aí, não sei se foi os primeiros dias, que eu não botei Salmo 7, mas eu li ele. Não teve um dia que eu não li ele. Mas por conta que eu pego meu filho 11 horas e eu sou obrigada a fazer comida pro meu filho, e eu sou obrigada a botar a comida do meu filho no prato dele, e muitas vezes eu sou obrigada a experimentar a comida para ver se tá salgada. Então, às vezes eu quebrei o jejum. Como que eu quebrei? Eu fui experimentar o cozido, aí tirei um pedaço. Quando eu lembrei, já tinha mastigado a verdura. Algumas vezes eu joguei fora e lavei minha boca com água e não continuei. Mas outras vezes, quando eu lembrei, eu já tinha engolido o pedaço de comida que eu peguei para experimentar o sal. Então, por isso que eu digo que às vezes eu quebrei. Mas eu não parei. Eu continuei. No dia seguinte eu continuei. Meia-noite não comi. E esperei até meio-dia. E Deus, ó a prova que Deus recebeu minha campanha e meu jejum. Ontem o inimigo renovou mandinga na minha vida sentimental. O inimigo renovou para amarrar minha vida sentimental ontem. E tá de olho no meu inimigo. Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. O inimigo quer botar a palavra na minha boca e na tua, mas não vai não. Então, o inimigo ontem renovou a amarração na minha vida sentimental. E ele quer meu filho. De prêmio, ele quer meu filho. Só que ele vai cair por terra. Na minha casa não tem velório. Da minha casa não vai sair velório. Vai sair velório da casa do meu inimigo. Vai sair velório da casa de quem amarrou minha vida, dando a alma do meu filho como troféu, como brinde. Vai ter velório, é na casa do meu inimigo, é no arraiar da minha inimiga. Vai sair velório da casa dela. Vai sair dor, choro da casa dela, enterro da casa dela. Porque o mal que ele e ela manda para mim, volta para eles em dobro. É a palavra do Senhor na minha vida e na tua vida. E nós temos que tomar posse dela. Amém, em nome de Jesus? Então eu espero que você tenha entendido. E os louvor, não tem um dia que eu não louvo. Meu sacrifício foi louvor, oração, jejum e a leitura. Não teve um dia que eu não louvei. Nem que seja só um louvor.
mas não tem um dia na minha casa que eu fico sem louvar. Já tem um raidinho que fica louvado 24 horas. E aí, sabe qual foi a renovação do inimigo? O Senhor ontem me incomodou para eu desligar meu som. Porque meu som fica ligado, com louvor a noite todinha. Aí Deus me incomodou para eu desligar. Eu desliguei. Na hora que o inimigo jogou terra de cemitério em cima do meu teto, que quando caiu fez aquele barulhinho e saiu escorrendo na telha, Deus me acordou mesmo na hora. E aí veio aquele cheirinho de sabonete, como se o diabo tivesse ralado o sabonete, esfregado, moído na terra de cemitério e jogou no meu teto. Aí quando eu ouvi esse negócio caindo no meu teto, em cima da minha cozinha, onde Deus mostrou na visão Irismar Oliveira jogando coisa. No local onde Irismar Oliveira foi mostrada na visão, que fica na casa, que fica dentro da casa da Raíla. Deus não me mostrou Irismar Oliveira no meu beco. Deus mostrou Antônio Mendes na casa de Raíla, Raimundo, meu irmão, na casa de Raíla, e Irismar Oliveira na casa de Raíla, jogando coisa em cima do meu teto. Então Deus me acordou mesmo na hora, onde Deus me mostrou Irismar Oliveira, a atual do meu ex-marido, jogando coisa no meu teto e em cima da minha geladeira. Então Deus me acordou mesmo na hora que esse negócio fez. E aí quando caiu na telha, fez aquele barulhozinho escorrendo. E aí eu senti o cheiro de sabonete. Aí eu orei em voz alta. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Toda a terra de cemitério jogada em cima do meu teto. Toda a renovação de amarração. Toda bruxaria. Toda maldição. Para eu sair correndo da minha casa. No desespero. Para roubar minha casa. Para roubar minha vida. Cai por terra. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eles ouvem. Quem jogou, viu. Quem jogou, viu. É. Agora, se tava na minha calçadinha, problema. Mas na visão, Deus mostrou, foi na casa dela. E aí eu entreguei a visão para ela e para o marido dela. Vocês vigiam. Quem vocês está abrindo o portão de vocês para botar aí dentro da casa de vocês. Porque às vezes vem fingindo só para jogar terra de cemitério no meu teto. Porque não pode entrar no meu beco. Aí estão usando a casa de vocês. Então vocês vigiam. Quem vocês está botando na casa de vocês. Ou se vocês é cúmplice. Porque se estão entrando sem eles saber, aproveitando a amizade, Deus vai descer a espada em quem está entrando. Agora, se eles estão abrindo a porta e dizendo, pode entrar. Pode jogar porque eu também jogo. Vamos renovar. Vamos reforçar, nós dois. Nesse caso aí, é cúmplice da maldade. Deus desce a espada nos dois. Em quem entrou e quem abriu o portão para entrar. Então Deus sabe, meu amor. Não adianta. Olha o que ele botou aí, ó. Pelejarão contra vós, mas tornar-se-ão em nada. Porque eu pelejo por vós e te livro. Eu pelejo por vós para te livrar. Sabe por que essa terrinha de cemitério no meu teto não vai dar em nada? Porque Deus é quem está pelejando por mim. Deus é quem vai pelejar com eles. Deus é quem vai pelejar com a mão que jogou a terra. Deus é quem vai me livrar do olho de quem veio e jogou a terra. É? Então, crê nisso. Então você entendeu por quê? E aí? A visão amarrando minha vida sentimental para matar meu filho. Tem a ver ou não tem a ver com a palavra? Pelejarão contra vós. Mas não vai fazer nada. Porque eu pelejo por vós para te livrar. Tem a ver ou não tem a ver com a revelação? E a palavra que José enterrou o pai. Quanto o pai achava que José já estava morto. E que uma besta feroz
tinha matado José. A palavra tem a ver ou não tem a ver? A visão, a palavra e a leitura do livro. A visão de traição. Porque é traição. A visão foi traição. E depois da terra de cemitério. Aí foi que Deus me mostrou essa visão. Primeiro eu ouvi a terra de cemitério, orei, entreguei na mão de Deus. Depois Deus me mostrou a visão. Ou seja, a pessoa querendo usar meu primo do Alferraz para ver se me leva para um motel. Aí se me levar, mata meu filho. Toca no meu filho. Deus diz, quando eu me levantar, eu acabo com esse teus planos malignos. Eu jogo por terra teus planos malignos. E quem tu planeja usar contra minha serva, eu jogo por terra teu inimigo e teus planos. E aí, no final, José abençoou os irmãos dele. Abençoou os filhos dos irmãos dele. Esse povo, no final, vai me pedir ajuda. Esse povo, no final, vai me pedir oração. Os teus inimigos, no final, vai pedir ajuda para tu. Os teus inimigos, no final, vai te pedir oração. Deus vai usar a tua vida para abençoar teus próprios inimigos. E ai de tu se não abençoar. E ai de mim se não abençoar. Na hora que o filhinho dela come comida consagrada a demônio na escola, é Mariana aqui que tá na luta. Pro diabo não tocar no filhinho dela. E o filhinho dela me ama. Me ama. O filhinho dela às vezes sai pra fora só pra olhar pra minha cara. Nem que ela não queira. Nem que ele não queira. Porque é Deus que bota amor no coração do povo. É Deus que bota amor no coração das pessoas. Ou que ela queira ou que ela não queira que os filhos dela me amam, os filhos dela me amam. Na hora que o portão dela tá aberto, que ele vê que eu tô fora, ele vem correndo. Só pra me olhar. E ele para assim, fica me olhando assim, ó. E aí, ó. Aí eu só jogo um beijinho assim pra ele, ó. Eu sou tão cínica que eu só jogo um beijinho assim pra ele, ó. Que é pra ele continuar me amando. Ela queira ou não. Ele queira ou não. Porque o povo quer mandar até no coração do povo. Mas sabe por que é? É porque, meu amor, quando o filhinho dela chega gripado das macumbas da escola, que eu sei quem é que manda dar pros filhos dela, sou eu que tô aqui, ó, orando, Salmo 91 e Salmo 29 para desfazer a bruxaria dos brilhozinhos que bota na merenda dos filhos dela, nas coisas dos filhos dela. Onde o filho dela só não tá usando óculos, porque foi Marianinha aqui, ó, que tava orando pra a macumba não pegar nos filhos dela. Então, meu amor, e eu tô dizendo isso não é pra me gabar, não. Não. Tô dizendo isso não é pra me gabar, não. É porque quando Deus nos usa, ele abençoa até nossos inimigos. Deus é com os bons e Deus é com os ruins. E quando Deus abençoa alguém, a bênção transborda, recalcada, transbordante. As bênçãos de Deus na minha vida e na tua vida é recalcada, transbordante. O que é isso? Até teus inimigos usam elas. Até teus inimigos usufruem das bênçãos dadas por Deus. Quando eu fui na mata, obedecendo a ordem do meu filho e de Deus, meu filho disse, mamãe, quando eu olhei para esse rio, eu fiquei sem fôlego. Como se fosse eu que estava morrendo afogada aí. Aí eu disse assim, foi mesmo, Daniel. E o que mais aconteceu? Veio a minha madrasta e minha irmã Maria Heloísa na minha mente. Como se alguém quisesse matar duas afogadas naquele rio. Eu disse, por glória a Deus, meu amor. Deus está usando meu filho para dar livramento para sua irmã e para ela. É sinal que ela tratou meu filho bem. É sinal que ela tratou meu filho bem. Mas que tem alguém lá clamufado, tem. Que tem alguém andando lá, disfarçado, disfarçada, jogando a seta,
Para tocar no meu filho, tenho. Agora, se meu filho olhou pro rio e sentiu que era a Irisma Oliveira e a Maria Heloísa que estavam sendo afogados, e Deus deu livramento para duas, é porque no momento que meu filho foi lá, cortou o laço que foi feito na vida das duas. E Deus deu livramento de afogamento para as duas. E o despacho foi jogado naquele rio onde eu e meu filho fomos. Eu não tenho dúvida disso. E se Deus deu livramento para ela, é porque ela cuida bem do meu filho. Mas que tem alguém disfarçado lá, tem. Mas que tem alguém jogando um brilhozinho no chão quando meu filho vai lá. Mas que tem alguém jogando um brilhozinho no carro do pai dele quando meu filho vai lá. Mas que tem alguém jogando brilho na comida quando meu filho vai lá, tem. Tem. E por incrível que pareça, a maioria das vezes que meu filho vai, tem gente que vai lá. Tem gente por lá. Eu não gostava de gente todo dia em minha casa. Ele também não gosta. Ele não suporta gente todo dia na casa. E nós dois demos certo por causa disso. A briga dele com a ex dele é porque ela queria estar com a casa cheia de gente. Queria estar fazendo festa todo dia. Como ela tá lá agora. Todo dia ela faz paredão, pancadão. Quando ela não faz, ela vai pra praia, pra casa dos outros. A ex dele quer estar em festa lá todo dia. E ele não suportava isso. E era a briga dos dois. Era por isso que os dois viviam em guerra. Eu me dei bem com ele porque eu não gosto de putaria todo dia. Eu não gosto de festa todo dia. Eu não gosto de tumulto em minha casa. Eu nunca fiz um aniversário meu na minha vida com 43 anos. Vou completar 44. Nunca fiz e nunca quis e nunca fiz questão. Porque eu não gosto de tumulto. Não gosto. Não gosto. Sabe o que foi que eu disse pra ele? Vamos casar. Vamos só nós dois e a testemunha e pronto, e voltar. Não quero festa. Não quero essas coisas. E pode perguntar a ele se eu tô mentindo. Se eu disse pra ele, eu quero festa. Quero isso, quero aquilo. Não, vamos lá, assina e volta. Agora, na igreja vamos fazer uma coisinha assim, mas eu escolho. Eu escolho. Então você entendeu aí? Aí o que acontece? O que acontece? Deus, quando ele nos abençoa, ele abençoa muita gente. E aí, eu não sei se a atual dele é igual a ex, que gosta de festa, de tumulto. Porque eu não convivo com eles, não sou amiga deles. Eu só sei que toda vez que meu filho vai lá, tem gente lá. Ou vai disfarçado, porque houve... Porque na hora que ele chega em minha casa, a mensageira do diabo tá vendo. Aí a mensageira do diabo no celular, ó. Pros cavalos do diabo. Ele tá aqui. Ele já saiu. Ele voltou. Ele já foi. Tem uma mensageira do diabo aqui. A secretária do diabo que faz isso. Então, se não é essa secretária do diabo que diz, ele tá indo, corre lá e chega lá. Antes dele. Pra quando ele chegar lá com o filho, tu já tá lá. Aí tu joga o brilho pro filho dele passar por cima. Tem uma enviada do diabo que age assim aqui na minha casa, na minha vida. Aí, se ela gosta de tumulto, aí ela tá dando legalidade. Porque ele não gosta. Eu tenho certeza absoluta. Porque, meu amor, ex-mulher conhece mais ex-marido do que atual. Quem conviveu conhece mais do que quem tá convivendo. Então, ele não gosta de tumulto na casa dele. Ele não gosta de receber visita, nem eu. Nem eu. Então, ele recebe os irmãos dele com muito amor. Porque ele honra a família dele. Mas os outros
É só quando ele vê que merece o amor dele, que merece a ajuda dele. Porque quando ele percebe qualquer coisinha, ele não faz nem questão daquela amizade. Ele quer distância. E eu também sou desse jeito. Eu só quero aqui dentro da minha casa quem eu vejo que quer o meu bem. Quando eu percebo uma traiçãozinha, uma invejazinha contra a minha vida, nunca mais eu convido para entrar dentro da minha casa. E eu oro para Deus desterrar para bem longe. E ele também é do mesmo jeito. Porque eu convivi com ele. E eu amei essa qualidade dele. Dei nota 100 para ele. Dei nota 1000. Porque a gente só elogia o que a gente é. Se eu sou desse jeito e eu gosto de ser assim, eu gosto de conviver com pessoas assim também. Porque coisa ruim é você querer dormir e cabaré na sua casa. Coisa ruim é você querer descansar e cabaré na sua casa. Coisa ruim é você chegar cansado do trabalho e ter cabaré, putaria na sua casa. Coisa ruim é você chegar com raiva de alguma coisa da rua e você não poder, como é que diz? Curar sua raiva porque sua casa tá cheia de gente. E sem pensar que muitas vezes é só para fazer o mal. Vai só para fazer o mal. Oi, meu amor. Sodoma em Apocalipse. Foi? É onde mais tem, meu amor. É onde mais tem. Dizendo que vai cair uma besta em cima de Sodoma e destruirá a terra toda. É onde meu filho tá dizendo aqui, mamãe, meu filho tá lendo a Bíblia enquanto eu tô falando. Ele tá dizendo, mamãe, eu vi o nome Sodoma no livro de Apocalipse. Aí eu tô dizendo aqui pra ele, é onde mais tem, meu amor. O nome Sodoma, guerra, é no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é onde mais fala de guerras, batalhas espirituais. Amém, em nome de Jesus? Então aqui eu encerro. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esses 50 dias da campanha. Obrigado, meu amor, porque nesses 50 dias o Senhor esteve comigo. O inimigo se levantou contra a minha moto, furou o pneu da minha moto, meu filho adoeceu, eu adoeci, gastei dinheiro com remédio com meu filho, gastei dinheiro com remédio comigo, mas eu sei que tudo isso é seta, porque o Senhor deu livramento para nós, deu livramento para outras pessoas, e é a certeza de que o Senhor esteve conosco, desfazendo o mal, cortando os laços, nos abençoando, nos livrando, nos socorrendo. Oh, meu amado, eu te agradeço pelo pão de cada dia, pelas nossas vestes, pela nossa cura, pela nossa libertação, pelas nossas bênçãos que o Senhor nos dá. Eu te agradeço em nome de Jesus e te agradeço em nome dos meus seguidores, que o Senhor continua abençoando eles, que o Senhor continua livrando eles, que o Senhor continua, meu amado, socorrendo eles, a necessidade deles, socorrendo eles na hora da angústia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu amado, porque o Senhor esteve conosco, continuou conosco, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai continuar conosco, que o Senhor vai continuar nos guardando, nos livrando, meu amado, das traições, das invejas, dos dados inflamados, das feitiçarias, das bruxarias, das magia negra, dos clandobé, dos voodoo. Que o Senhor continua nos livrando, desfazendo todo dado inflamado, tudo que não é do Senhor, na minha vida, na vida dos meus seguidores, na vida do teu servo, toda traição cai por terra, todo peso de traição, todo peso de inveja, toda enfermidade espiritual. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo a salvação das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos prospera, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos proteja de todo dado inflamado, de toda ação diabólica, de toda seta maligna, de toda maldição hereditária, seja qual é o tipo da linhagem de maldição. Que o Senhor nos liberta, nos livra, nos cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Que todo peso espiritual de inveja contra a minha vida, contra o teu povo,
cai por terra. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, para nunca mais voltar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que sente dor aqui, o Senhor está te livrando de peso de inveja. Você que sente dor na cabeça, Deus está te livrando de enfermidades mortais espirituais. Você que sente dor nas costas, no ombro, peso, Deus está te livrando de traição, de laços, de armadilha, de cilada, de emboscada, em nome de Jesus. Você que sente algo no nariz aqui, ó. Você que sentiu algo no nariz, bota a mão na cabeça no momento que eu estiver orando aí. Volta a live, que aí Deus vai te livrar. Você vai espirrar, você vai arrotar, você vai ficar tonto, você vai dar diarreia, vai acontecer qualquer coisa com você. É Deus te libertando, é Deus te curando, é Deus te livrando, é Deus tocando em você, em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Então, eu te desejo um final de ano abençoado, um Natal abençoado, um 2026 na bênção do Senhor Jesus Cristo, nas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, sobre a minha vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Curtam com maturidade. Vigia. Você que bebe com maturidade. Vigia teu copo. Vigia com quem tu bebe. Vigia onde tu vai. Não vai para lugar longe. Não vai para lugar escuro. Não vai para lugar deserto. E se for, avisa tua família onde tu tá. Para qualquer coisa que acontecer. Para quando tu passar do dia, do horário que tu marcou voltar, a tua família entrar em contato. A tua família tomar providência. Avisa para tua mãe, avisa para o teu pai onde tu vai, em nome de Jesus. E você também que fuma, ora ao Senhor para te libertar. Você que bebe, ora ao Senhor para te libertar. Mas você que faz isso, faça com maturidade. Respeita. Amém, em nome de Jesus. Você que gosta de festa, vigia. Vigia quem tu vai festa, com quem tu bebe. O inimigo não tá de brincadeira. É onde mais o inimigo arma laço de morte, de sequestro, de roubo, de cilada, emboscada, armadilha. É nessa véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Então você vigia. É onde mais sequestra, onde mais some gente. É nesse período. É onde eles renovam os manjares, nas praias, nos lugares, nas matas virgens. Então você vigia em nome de Jesus. Amém. Amém em nome de Jesus. Então, te desejo um dezembro abençoado. Um resto de 2025 nas bênçãos dadas por Deus. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Deixa o seu tec-tec na telinha. Compartilha essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não quiser me dar nada, eu te abençoo do mesmo jeito. Porque quando eu te abençoo, quem recebe as bênçãos sou eu. O pneu da minha moto furou, mas Deus me abençoou. O inimigo queria que eu me deixar no desespero, mas Deus usou a mão de pessoa certa para me abençoar. Amém, em nome de Jesus? Então eu te desejo o dobro. Eu vendi meus produtos e isso nos ajuda a pagar nossas dívidas. Pessoas nos abençoam, pessoas te abençoam. Deus toca no coração de pessoas para comprar o que tu vende. É isso, quando a gente abençoa os outros. Os outros, Deus usa para nos abençoar. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Só que a partir de amanhã eu vou mudar minhas lives. Por quê? O horário. Por quê? Porque meu filho não está estudando. E aí, meu filho dorme até tarde e ele dorme comigo. E aí eu fico morrendo de pena de meu filho, de não curtir as férias dele, porque na hora que eu acordo, ele acorda. E aí, como nós não vamos para lugar nenhum, eu fico com pena do meu filho. Então é melhor que ele durma, que ele descansa, do que ele acordar e ficar sem fazer nada, porque nós não saímos para lugar nenhum, nós fica dentro de casa, glória a Deus. Então, é que meu filho durma pelo menos até um pouquinho tarde para descansar a mente. Então eu vou mudar o horário das minhas lives a partir de amanhã por conta disso. Amém? Eu vou ver direitinho. Então, a partir de amanhã, o horário que eu fizer vai ser o horário que eu vou fazer todos os dias até meu filho voltar às aulas. E eu só não fiz isso no dia 10 por conta da campanha, que eu queria finalizar ela
com honra e glória. E finalizei para a glória de Deus. Amém? Então, a partir de amanhã, quem me esperava nesse horário, a partir de 8 horas, não me espera mais, porque eu vou estar aqui com meu filho e ele vai estar dormindo e eu vou estar com eles. Ou que eu esteja dormindo ou não, porque às vezes eu estou acordada, mas eu vou estar do ladinho dele para que ele não acorde. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã no horário novo, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. E obrigada, Paizinho, por ter me ajudado esses 50 dias. O inimigo tentou várias vezes, mas não conseguiu. Tentou me deixar sem internet, armou laço contra a minha internet, mas não deu certo. Em nome de Jesus. Amém? Então, um beijo no teu coração, para a glória de Deus. Tchau.